Após um acidente de carro, Carolina Hernandes batalhava para cuidar de seu marido cadeirante. No entanto, 5 anos depois, ao voltar mais cedo do trabalho, Carolina ficou chocada ao encontrar seu marido de pé no quarto, abraçado com a enfermeira que havia sido contratada para ajudá-lo. Era uma noite chuvosa de outono. Carolina e seu marido Manuel voltavam de uma celebração entre amigos, rindo e relembrando momentos da noite, alheios ao perigo que os aguardava. Manuel dirigia o carro, suas mãos firmes no volante, os olhos concentrados na estrada. Carolina, ao seu lado, mexia no rádio, tentando encontrar uma música que desse continuidade ao bom humor que a noite lhes trouxera. O som de risadas se misturava com a música suave que finalmente enchia o carro. De repente, um farol cegante surgiu na direção contrária. Manuel pisou firme no freio, mas o carro derrapou no asfalto molhado. Carolina gritou, segurando-se no painel à frente enquanto o carro rodopiava. Um estrondo metálico ressoou pelo ar, quando o carro deles colidiu com o veículo que vinha em sentido oposto. Os minutos seguintes foram um borrão de sirenes, vozes distantes e luzes piscando. Carolina despertou entre os destroços, confusa e desorientada, o som agudo da sirene de uma ambulância perfurando seus ouvidos. Com dificuldade, ela virou a cabeça procurando Manuel. Ele estava imóvel, com os olhos fechados, preso entre o banco e o volante destruído. Manuel, Ela murmurou, sua voz embargada pelo pânico. Socorristas correram em direção ao carro, iluminados apenas pela luz intermitente das viaturas e pela fraca luminosidade dos postes. Carolina foi cuidadosamente retirada do carro pelos paramédicos enquanto tentava alcançar Manuel com o olhar. Eles o retiravam com cautela, e o medo tomou conta dela ao ver o marido sendo imobilizado em uma maca. No hospital, as horas se arrastaram. Carolina, coberta por um lençol térmico e com um curativo na cabeça, esperava notícias. O médico finalmente apareceu com uma expressão grave. Sua situação é estável agora, senhora Carolina, mas seu marido, ele sofreu lesões graves na coluna. Estamos fazendo tudo o que podemos, mas ele pode não voltar a andar. As palavras do médico caíram como uma sentença, deixando Carolina em um estado de choque silencioso. Ela sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros, enquanto a realidade da nova vida que os esperava começava a se desenhar lentamente em sua mente. Nos meses seguintes ao acidente, Carolina viu sua vida transformar-se em uma série de desafios e adaptações. O apartamento, que antes era um lar cheio de risos e planos futuros, agora estava repleto de equipamentos médicos, barras de apoio e uma cadeira de rodas que parecia ocupar mais espaço do que apenas o físico. Manuel estava diferente. O sorriso fácil e a energia incansável tinham sido substituídos por um olhar muitas vezes distante e momentos de silêncio profundo. Carolina, por sua vez, dividia-se entre o trabalho e os cuidados com o marido, cada dia esgotando um pouco mais das reservas de energia que pareciam nunca ser suficientes. A rotina era exaustiva. As manhãs começavam cedo com a preparação do café da manhã, seguida pelos cuidados pessoais de Manuel, que Carolina insistia em fazer sozinha, apesar dos protestos dele. Ela preparava as refeições, administrava os medicamentos e, entre um compromisso e outro, tentava encontrar momentos para respirar. Você não precisa fazer tudo sozinha, Carolina. Podemos chamar alguém para ajudar. Manuel sugeriu certa tarde, observando-a enquanto ela organizava mais uma dose de medicamentos. eu quero cuidar de você. Prometi que estaríamos juntos em qualquer situação. Carolina respondeu, forçando um sorriso, mas seus olhos revelavam o cansaço que sentia. Manuel queria protestar. Queria dizer que aquela situação era demais para ela, para ambos. Mas o medo de se tornar um fardo ainda maior silenciava suas palavras. Ele sabia o quanto Carolina estava se sacrificando, e isso lhe doía profundamente. As semanas se transformaram em meses, e apesar da dedicação de Carolina, a recuperação de Manuel parecia estagnar. Cada visita ao médico era uma mistura de esperança e medo, mas as notícias eram sempre as mesmas: progresso mínimo. Foi então que Carolina tomou uma decisão. Depois de uma noite particularmente difícil, em que Manuel sofreu com dores intensas e ela se sentiu impotente, ela buscou ajuda. Contratou uma enfermeira especializada em cuidados domiciliares para assisti-lo algumas horas por dia. Era um passo necessário, pensou ela. Algo que poderia trazer um pouco de alívio para ambos.
A enfermeira, Esmeralda, era uma mulher jovem e bonita, mas com uma serenidade que parecia vir de muitos anos de experiência. No seu primeiro dia, ela trouxe não apenas suas habilidades, mas uma energia nova para o apartamento. Manuel inicialmente resistiu à ideia de ter uma mulher estranha cuidando dele, mas a competência e a gentileza de Esmeralda rapidamente o fizeram mudar de ideia. Marcelo, eu estou aqui para ajudar você no que for necessário. E você, Carolina, precisa descansar também. Não é bom para nenhum de vocês se você estiver sempre exausta. Esmeralda disse com um sorriso gentil, preparando Manuel para uma sessão de fisioterapia leve. Com Esmeralda por perto, Carolina encontrou momentos para si mesma pela primeira vez em meses. Ela reativou seu antigo escritório que usava para pintar quadros nas horas vagas e começou a sair para caminhadas curtas, às vezes apenas para ficar sentada em um banco de parque, sentindo o sol em seu rosto, permitindo-se respirar, pensar e por alguns momentos apenas ser. Este novo arranjo parecia funcionar. Manuel parecia mais animado, e Carolina sentia uma leveza que não sentia há tempos. Mas embora as coisas parecessem estar melhorando na superfície, a dinâmica entre eles estava prestes a mudar de maneiras que nenhum dos dois poderia prever. À medida que Esmeralda se integrava cada vez mais na rotina diária do casal, a sua presença trazia um misto de alívio e desconforto para Carolina. Manuel, por outro lado, parecia encontrar um novo vigor na companhia da enfermeira. Suas conversas frequentes e risadas eram um contraste nítido com os momentos mais silenciosos e pensativos que compartilhava com Carolina. Esmeralda era bonita e jovial, com uma energia que parecia iluminar a sala. Sempre que entrava, trazia consigo uma lufada de ar fresco, contando histórias de suas outras experiências como enfermeira, ou partilhando pequenas anedotas que faziam Manuel sorrir. Carolina notava como os olhos de Manuel seguiam Esmeralda, como ele se animava com a sua chegada e parecia desanimar quando ela saía. Manuel, você parece muito bem hoje. Comentava Esmeralda, ajustando os travesseiros de Manuel com cuidado, garantindo seu conforto. Eu estou me sentindo bem hoje. Manuel respondia com um sorriso, olhando para Esmeralda. Você sempre traz boas energias. Carolina observava essas interações de uma certa distância. Apesar de grata pela ajuda e pelo alívio que Esmeralda proporcionava, ela não podia deixar de sentir uma ponta de ciúme. Não era apenas o fato de Manuel estar rindo novamente, era a forma como ele ria com Esmeralda, algo que parecia faltar entre eles desde o acidente. Numa tarde, enquanto Esmeralda preparava Manuel para o descanso, Carolina se retirou para o estúdio, o lugar que se tornara seu refúgio. As pinturas que começara eram majoritariamente sombrias, refletindo os tons mais escuros de seus pensamentos internos. Enquanto misturava as tintas, sua mente voltava-se para Manuel e Esmeralda, e uma sensação desconfortável de ser a estranha em sua própria casa começava a crescer. Preciso falar com você, Manuel. Carolina decidiu expor seus sentimentos em uma noite, quando Esmeralda já havia ido embora. Manuel olhou para ela, percebendo a seriedade em seu tom. Claro, o que aconteceu? Eu sinto que você está diferente com a Esmeralda. Vocês parecem felizes. E isso é bom, é realmente bom, mas... Carolina hesitou, procurando as palavras certas. Mas às vezes, sinto como se não fizesse mais você feliz como antes. Manuel ficou surpreso e um pouco triste com a confissão de Carolina. Ele tentou segurar a mão dela, oferecendo algum conforto. Carolina, você é tudo para mim. Eu não seria nada sem o seu apoio. Esmeralda é ótima, ela me ajuda muito, mas é você quem eu amo. Eu só estou tentando tirar o melhor de uma situação difícil. Carolina assentiu, tentando absorver as palavras de Manuel. Ela queria acreditar nele, queria desesperadamente que as coisas voltassem ao que eram antes do acidente. Eu entendo, Manuel. Só quero que sejamos honestos um com o outro. Se algo estiver te incomodando, você precisa me dizer, ok? Claro, Carolina. Sempre. A conversa trouxe algum alívio, mas a semente da dúvida já estava plantada no coração de Carolina. Ela se perguntava se algum dia poderia realmente voltar a ser a fonte da felicidade de Manuel como era antes. À medida que as semanas se transformavam em meses, a presença de Esmeralda tornava-se cada vez mais uma constante na vida do casal.
Embora Carolina tentasse se convencer de que as palavras reconfortantes de Manuel naquela noite tinham apaziguado suas inseguranças, dentro dela uma pequena chama de dúvida continuava a arder. Esmeralda, alheia às preocupações internas de Carolina, continuava a trazer sua energia vibrante e sorriso contagiante para o apartamento. Manuel, cuja saúde parecia estabilizada, ainda encontrava em Esmeralda uma amiga e companheira de conversas que lhe eram menos acessíveis com Carolina, cujos turnos no trabalho pareciam tornar-se cada vez mais longos e desgastantes. Numa tarde particularmente ensolarada, enquanto Carolina estava no trabalho, Esmeralda e Manuel compartilhavam um momento de lazer na sala. Eles jogavam xadrez, uma atividade que Manuel tinha retomado para manter sua mente ativa. Você está melhorando muito nisso, Manuel. Comentou Esmeralda, fazendo seu movimento no tabuleiro. Graças a você. Manuel respondeu com um sorriso. Suas estratégias estão me fazendo pensar mais a cada jogo. Esmeralda riu, o som preenchendo a sala com uma alegria simples. Isso é bom. Faz parte do meu plano para manter seu cérebro tão ativo quanto possível. Enquanto riam e conversavam, Carolina chegava mais cedo do trabalho, um acontecimento raro dado seu horário usualmente previsível. Ao se aproximar do apartamento, ela podia ouvir risadas através da porta entreaberta, um som que lhe causava uma mistura de alegria pelo bem-estar de Manuel e uma pontada aguda de ciúme pela intimidade compartilhada entre ele e Esmeralda. Entrando silenciosamente, Carolina observou por um momento sem ser notada. Manuel e Esmeralda estavam inclinados sobre o tabuleiro de xadrez, tão absorvidos em sua partida que não perceberam sua chegada. O cenário, embora inocente, inflamava as inseguranças de Carolina. Ela se perguntava se algum dia poderia compartilhar momentos assim com Manuel novamente. Momentos onde o riso era fácil e a companhia era leve. Decidida a não deixar esses sentimentos a consumirem, Carolina tossiu levemente, anunciando sua presença. Esmeralda e Manuel se viraram surpresos, ambos com expressões de quem foi pego em flagrante, embora não estivessem fazendo nada de errado. Ah, oi, Carolina. Chegou cedo hoje. Manuel disse, tentando disfarçar seu desconforto. Sim, consegui sair mais cedo. Parece que vocês estão se divertindo. Carolina tentou manter o tom neutro, mas uma leve frieza se infiltrava em suas palavras. Esmeralda, percebendo a tensão, apressou-se em se levantar. Eu já estava de saída, Carolina. Se precisar de alguma coisa, me liga, tá? Ela se despediu rapidamente, deixando o casal a sós. Com a saída de Esmeralda, o clima entre Carolina e Manuel tornou-se palpavelmente mais tenso. Carolina sentou-se no lugar que Esmeralda havia ocupado momentos antes, olhando para o tabuleiro de xadrez. Manuel, Disse ela, finalmente permitindo que a verdade de seus sentimentos viesse à tona. O silêncio entre Carolina e Manuel era denso, carregado com as palavras não ditas que pairavam no ar. Carolina ajustou-se na cadeira, sua postura rígida refletindo a tensão interna que sentia. eu sei que Esmeralda tem sido uma grande ajuda aqui, e eu realmente agradeço por isso. Carolina começou hesitante. Mas eu não posso ignorar o que estou sentindo. Manuel olhou para ela, a expressão preocupada. O que você está sentindo, Carolina? Eu sinto... Carolina suspirou, buscando coragem para expressar seus temores mais profundos. Eu sinto como se eu estivesse perdendo você. Quando vejo você com Esmeralda, parece que você está mais feliz. E isso me dói, porque eu queria ser a pessoa que te faz sentir assim. Manuel sentiu um aperto no coração ao ouvir as palavras de Carolina. Ele nunca quis que ela se sentisse dessa maneira. Pegando a mão dela, tentou transmitir todo o apoio e amor que sentia. Carolina, eu sinto muito que te fiz sentir isso. Ele fez uma pausa, escolhendo suas palavras com cuidado. Esmeralda me ajuda muito, sim, mas não é nada além de uma relação profissional. Você é a minha esposa, meu amor. Ninguém pode substituir o que você significa para mim. Carolina olhou para ele, as palavras de Manuel trazendo algum conforto, mas a dúvida ainda se aninhava no canto de sua mente. Eu quero acreditar em você, Manuel. Realmente quero. Mas é difícil não sentir como se eu estivesse sendo deixada de lado. A vulnerabilidade em sua voz era palpável. Carolina, eu nunca faria isso de propósito.
Manuel apertou a mão dela. Vamos tentar encontrar mais tempo para estar juntos, só nós dois. Eu gostaria muito. Carolina sorriu, aliviada e tocada pelo esforço de Manuel em reafirmar seu lugar em seu coração. E talvez Manuel continuou, tentando aliviar o clima. podemos encontrar um novo hobby juntos, algo que possamos fazer como um casal, para fortalecer nosso vínculo. Carolina acenou, a ideia parecendo promissora. Eu adoraria isso. Algo novo, só nosso. Assim, eles passaram o restante do dia planejando atividades que poderiam desfrutar juntos. O entusiasmo compartilhado trazia uma nova luz a seus olhos, uma promessa silenciosa de renovação e fortalecimento da relação que tanto prezavam. Entretanto, nem tudo são flores. A realidade do cotidiano logo se impôs sobre o casal, desafiando as boas intenções que haviam compartilhado. Carolina trabalhava como contadora em uma empresa local, uma posição que exigia longas horas e muita atenção nos detalhes. Seu trabalho, embora gratificante, era também uma fonte constante de estresse, especialmente durante a temporada de declarações fiscais. Com Manuel incapaz de ajudar como antes, o peso dos afazeres domésticos recaía quase inteiramente sobre seus ombros. Cada dia que passava, Carolina se encontrava mais esgotada. A rotina de cuidar da casa, preparar as refeições e administrar os cuidados de Manuel após a enfermeira sair, consumia quase todo o seu tempo e energia. Os momentos que eles planejaram para fortalecer sua relação pareciam cada vez mais um sonho distante. Carolina, talvez devêssemos considerar contratar alguém para ajudar com a casa. Manuel sugeriu, observando Carolina enquanto ela corria de um lado para o outro, tentando equilibrar a preparação do jantar com a lavagem da roupa. E como vamos pagar por isso, Manuel? Carolina respondeu, a frustração evidente em sua voz. Já estamos esticando cada centavo para poder pagar por seus cuidados médicos e a Esmeralda. Manuel ficou em silêncio, sentindo-se culpado por não poder contribuir financeiramente como antes. O clima entre eles cresceu tenso, um silêncio carregado se instalando no ambiente. Numa noite particularmente difícil, depois de um dia longo e cansativo, Carolina chegou ao seu limite. Manuel, tentando contribuir de alguma forma com a organização da casa, acabou por esbarrar acidentalmente sua cadeira de rodas em um antigo vaso que Carolina havia herdado de sua avó falecida. O vaso, um delicado relicário de memórias e afeto, caiu ao chão com um estrondo, quebrando-se em inúmeros pedaços. O som do vaso se estilhaçando ecoou pelo apartamento como um presságio. Carolina, ao ver os cacos espalhados pelo chão, sentiu uma onda de tristeza e frustração que não conseguiu esconder. Manuel, percebendo o desastre que havia causado, tentou desesperadamente ajudar, alcançando uma vassoura e tentando juntar os pedaços, mas sua falta de mobilidade apenas piorava a situação. Enquanto Carolina limpava a bagunça, as emoções reprimidas vieram à tona. Se você não estivesse preso nessa maldita cadeira, tudo seria diferente. Interrompemos a programação para dar um aviso urgente. Ei, você aí, é você mesmo que ainda não se inscreveu no canal. Tá esperando o quê? É rápido, gratuito e nos ajudará muito. Clique agora mesmo no botão abaixo e junte-se à nossa comunidade. As palavras escaparam de Carolina, carregadas de dor e exaustão, antes que ela pudesse contê-las. Manuel parou imediatamente, a vassoura ainda em mãos, chocado e magoado com as palavras de Carolina. Os olhos dele se encheram de lágrimas, um misto de dor pela perda física e emocional evidente em seu rosto. Eu sinto muito, Carolina. Eu sinto muito por tudo isso. Eu não queria ser um peso para você. Manuel disse, sua voz embargada pelo choro. Se um dia você quiser me deixar, eu vou entender. Não precisa ficar comigo só por piedade. Houve um silêncio pesado, carregado de tensão. Carolina, vendo o impacto de suas palavras, sentiu o coração apertar. Ela se aproximou de Manuel, tomada por um arrependimento profundo. Manuel, me desculpe. Eu não deveria ter dito isso. Eu estou tão cansada. Mas isso não é motivo para eu descontar em você. Carolina falou com olhos lacrimejantes. Eu amo você mais do que tudo. E não importa o que aconteça, eu estou aqui. Nós vamos superar isso juntos. Manuel, ainda abalado, mas reconhecendo a sinceridade em suas palavras, acenou com a cabeça. Você não é um peso para mim, Manuel. Nunca pense isso.
Nós dois estamos nessa situação e vamos encontrar um caminho juntos. Carolina reiterou, segurando o rosto de Manuel entre as mãos, olhando em seus olhos com todo o amor que sentia. Mas as palavras de Carolina haviam deixado uma marca, um lembrete das tensões e dores que ainda precisavam ser curadas. Nas semanas que se seguiram, a atmosfera no apartamento de Carolina e Manuel estava pesada com um silêncio cauteloso. Carolina esforçava-se para manter a rotina, enquanto Manuel se encontrava frequentemente a sós com Esmeralda, aprofundando um segredo que Carolina ainda não conhecia. Eles compartilhavam conversas em tom baixo e cheias de urgência, cujos conteúdos eram cuidadosamente escondidos de Carolina. Manuel, quando iremos contar a verdade para Carolina? Não podemos continuar assim por muito tempo. Esmeralda pressionava enquanto ajustava a posição de Manuel na cadeira, sua voz baixa mas intensa. Eu preciso só de mais algumas semanas, Esmeralda. Não tô pronto ainda. Manuel respondia com hesitação, olhando em volta para garantir que Carolina não estivesse por perto. Isso está me deixando desconfortável. Esmeralda confessava, seu tom revelando uma mistura de medo e cumplicidade. Se ela descobrir dessa forma, as coisas podem piorar. As palavras de Esmeralda eram carregadas de uma tensão palpável. Manuel, por sua vez, apertou a mão dela brevemente em um gesto de gratidão. Eu sei, e agradeço por tudo que você está fazendo. Mas vamos esperar um pouco mais, por favor. Prometo que em breve contaremos a verdade a ela. Carolina não fazia ideia, mas estava prestes a descobrir algo que jamais imaginaria estar acontecendo bem debaixo de seu nariz. Manuel, cada vez mais habilidoso em ocultar segredos, encontrava-se num dilema crescente. A cada dia que passava, o peso de manter Carolina no escuro aumentava, alimentando uma atmosfera de tensão e mistério dentro de casa. Certo dia, quando Carolina chegou do trabalho, a cena que encontrou apenas serviu para intensificar suas suspeitas e confusão. Manuel e Esmeralda, próximos um do outro, conversavam em tons baixos e sérios na sala. O olhar rápido e culpado que trocaram ao notar sua presença foi o suficiente para fazer soar alarmes em sua mente. O que está acontecendo aqui? Carolina perguntou, sua voz tentando manter-se neutra, mas a suspeita era palpável. Ah, oi, Carolina. Não tínhamos visto que já havia chegado. Manuel começou, visivelmente desconfortável, tentando disfarçar sua ansiedade. Estávamos apenas discutindo sobre os exercícios que irei introduzir no tratamento dele, para fortalecer os músculos da perna. Esmeralda interveio rapidamente, sua resposta um pouco precipitada e evasiva. O coração de Carolina batia acelerado, as palavras dele soando mais como uma desculpa mal elaborada do que uma explicação. Ela observava os dois, tentando decifrar o que estava sendo escondido dela. A proximidade física e a cumplicidade aparente entre Manuel e Esmeralda faziam com que ela se sentisse cada vez mais como uma estranha em sua própria casa. Manuel, quero falar a sós com você. Carolina disse, após um longo e desconfortável silêncio, sentindo que era necessário esclarecer as coisas antes que a situação se deteriorasse ainda mais. Manuel assentiu, consciente de que não poderia evitar a conversa por muito mais tempo. Esmeralda, percebendo a gravidade do momento, desculpou-se e saiu, deixando-os a sós para resolverem suas questões. Com Esmeralda fora do ambiente, Carolina e Manuel se sentaram frente a frente, o ar carregado com as palavras não ditas que pairavam entre eles. Sentindo-se cada vez mais isolada e desconfiada, Carolina finalmente expressou um ultimato. Isso não está funcionando para mim, Manuel. Vou demitir a Esmeralda e vou contratar um enfermeiro masculino para te ajudar. Carolina disse, a voz firme, mas claramente abalada pelo ciúme e pela incerteza. Manuel, surpreso e furioso com a decisão abrupta de Carolina, reagiu de forma inesperada. Demitir a Esmeralda? Não, você não pode fazer isso, Carolina. A Esmeralda tem sido incrível e eu já me acostumei com ela. Ela conhece todas as minhas necessidades e não quero outra pessoa cuidando de mim além dela. Carolina, se você demitir ela, as coisas entre nós nunca mais serão as mesmas. A intensidade da reação de Manuel apenas serviu para alimentar as suspeitas de Carolina. Ela nunca o tinha visto defender alguém com tanta veemência, especialmente alguém que era, em teoria, apenas uma profissional contratada.
A discussão se intensificou, deixando ambos emocionalmente exaustos. Manuel estava desesperado para manter Esmeralda por perto, aumentando ainda mais a desconfiança e o desconforto de Carolina. Nos dias seguintes, Carolina, consumida pela dúvida e pela necessidade de entender a verdadeira natureza da relação entre Manuel e Esmeralda, decidiu que precisava investigar. Foi então que ela teve a ideia de sair mais cedo do trabalho, com o intuito de verificar por si mesma o que realmente acontecia quando não estava por perto. Consumida por um misto de ciúmes e medo, decidiu colocar seu plano em prática em um dia que parecia perfeito para tal. O escritório estava estranhamente vazio, o que lhe deu a oportunidade de sair mais cedo sem levantar suspeitas. Seu coração batia acelerado enquanto dirigia de volta para casa, cada batida ecoando os pensamentos turbulentos que tomavam sua mente. Para evitar qualquer ruído que pudesse alertar Manuel ou Esmeralda de sua chegada precoce, Carolina estacionou o carro na esquina, uma precaução que lhe pareceu necessária dada a situação. Com passos silenciosos e cautelosos, ela se aproximou de sua própria casa como uma estranha, seu estômago se contorcendo em ansiedade. Ao se aproximar da entrada, ela pôde ouvir risadas vindas do quarto, um som que há muito não ouvia de Manuel. Essas risadas eram leves e cheias de alegria, um contraste doloroso com os últimos tempos tensos que tinham passado juntos. Por que ele estaria no quarto a essa hora? Ela pensou. Normalmente ele ficaria na sala, assistindo TV ou lendo. A suspeita de Carolina só crescia, alimentada pelo comportamento incomum dos dois. Movida por um impulso quase irresistível, Carolina seguiu o som das risadas com o coração pesado, temendo, mas precisando ver o que acontecia. Ela se aproximou do quarto com o máximo de cuidado, pisando leve para evitar qualquer ruído. Quando chegou à porta, que estava entreaberta, ela respirou fundo, preparando-se para o que pudesse encontrar. E o que viu a seguir fez seu mundo desabar. Manuel estava de pé, algo que Carolina pensava ser impossível, abraçado com Esmeralda. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Carolina, enquanto um sentimento de traição a inundava. Como ele poderia ter escondido tal feito? E pior, como poderia estar tendo um caso com Esmeralda, justamente a pessoa que deveria estar ali para ajudar? Num estado de choque, Carolina empurrou a porta completamente, fazendo sua presença conhecida. Manuel e Esmeralda se viraram abruptamente, surpresos e alarmados com sua chegada inesperada. Carolina, Como você chegou tão cedo? Manuel gaguejou, claramente desconcertado. Manuel, como você pôde? A voz de Carolina falhou, as lágrimas embargando sua fala. Como você pôde fazer isso comigo? Manuel rapidamente percebeu como a situação parecia perante os olhos de Carolina e sentiu uma urgência desesperada em explicar. Não, Carolina. Você entendeu errado, não é o que está pensando. Manuel tentou se aproximar dela, mas Carolina recuou, ainda em lágrimas. Não me toque. Eu confiei em você, eu cuidei de você. Como você pôde mentir para mim sobre tudo? Esmeralda, percebendo a gravidade do mal-entendido, interveio. Carolina, por favor, ouça o Manuel. Não é nada do que você está pensando. Expliquem-se então. Por que você está de pé? Você consegue andar e mentiu para mim todo esse tempo? E além de ter escondido isso de mim, você ainda está me traindo com ela? Agora eu entendi porque você fica rindo à toa quando está ao lado dela. Carolina falou em tom sarcástico, a dor e a confusão dominando seu ser. Respirando fundo, Manuel sabia que esse momento definiria tudo. Ele tinha que contar a verdade. Não podia mais esperar o momento perfeito. No auge de um turbilhão emocional, com lágrimas ainda marcando seu rosto, Carolina ouvia atentamente enquanto Manuel começava a explicar toda a situação, desvendando o segredo que havia mantido por tanto tempo. Carolina, desde que a Esmeralda começou a cuidar de mim, ela me introduziu a fisioterapias mais avançadas. Quando percebi pequenos, mas importantes progressos, dediquei toda a minha alma nesse tratamento. Manuel falava com uma paixão evidente, suas palavras carregadas de sinceridade e um leve arrependimento por não ter compartilhado tudo antes. A Esmeralda está sendo fundamental para me ajudar a conseguir andar novamente. E hoje, foi a primeira vez que consegui dar mais passos sem a ajuda dela, sem me desestabilizar. Nós estávamos abraçados porque estávamos comemorando essa vitória juntos. Carolina, ainda absorvendo cada palavra,
sentiu uma mistura de surpresa e alívio. Mas por quê? Por que você escondeu isso de mim? Carolina perguntou, a curiosidade e um resquício de tristeza tingindo sua voz. Manuel suspirou, reconhecendo o peso de sua decisão. Porque eu queria fazer uma surpresa para você no dia do seu aniversário. Imaginei que seria um presente maravilhoso revelar que eu estava recuperando minha mobilidade. Não queria criar expectativas até ter certeza de que poderia realmente andar novamente. Carolina, ouvindo as intenções de Manuel, sentiu o ciúme e a raiva que haviam se acumulado dar lugar a uma profunda emoção. Lágrimas de alegria e alívio começaram a correr por suas bochechas. Minha nossa. Eu entendi tudo errado. Me desculpem. Desculpe, Esmeralda, por duvidar de você, de seu profissionalismo. Confesso que achei que estavam tendo um caso. Carolina admitiu, envergonhada. Ela aproximou-se de Manuel com um olhar suave e um sorriso trêmulo e segurou em suas mãos. Ver você andar novamente, Manuel, é mais do que eu poderia esperar. É realmente um milagre. Não tenho nem palavras para agradecer sua ajuda, Esmeralda. Obrigada de verdade. E me desculpe novamente. Me perdoem por ter desconfiado de vocês. Manuel estendeu os braços e Carolina se aninhou neles, seu abraço sendo um símbolo de reconciliação e renovação. Assim, entre lágrimas e risos, e com promessas renovadas, Carolina e Manuel encerraram um capítulo turbulento de suas vidas. Agora, estavam prontos para iniciar um novo, repleto de amor e cumplicidade um pelo outro. E na próxima história? Homem troca a esposa pela prima, mas ao descobrir que ela ganhou na loteria, volta arrependido. Em uma pacata cidade do interior, Marcelo e Laura levavam uma vida que, pelos olhos de muitos, parecia pintada em tons de contentamento e estabilidade. Marcelo, com seus 35 anos, era um analista de sistemas renomado em uma empresa local, enquanto Laura, 2 anos mais jovem, dedicava seus dias às crianças da escola primária onde lecionava. A casa em que viviam, embora modesta, era preenchida com lembranças de uma década compartilhada. Fotografias de viagens, jantares em família e pequenos momentos de alegria cotidiana. No entanto, sob a superfície dessa aparente felicidade, jazia uma inquietação crescente no coração de Marcelo. A rotina, outrora confortante, agora lhe parecia uma camisa de força, apertando-o com cada dia que passava. Ele começava a questionar se a vida que havia escolhido era realmente tudo o que o mundo tinha a oferecer. Laura, por outro lado, parecia navegar pela vida com uma leveza que Marcelo invejava. Sua paixão pelo ensino e pelo impacto positivo que tinha na vida de suas jovens mentes era evidente. Ela encontrava alegria nas pequenas coisas: um desenho de um aluno, o florescer das árvores no quintal de sua casa, uma nova receita de bolo de chocolate. Para Laura, a vida estava cheia de descobertas simples, mas significativas. Numa tarde de quinta-feira, enquanto Laura preparava o jantar, a tensão no ar era palpável. Marcelo, sentado à mesa da cozinha, brincava distraidamente com a colher, perdido em pensamentos. Está tudo bem, amor? Laura perguntou, com uma preocupação suave em sua voz. Ele levantou o olhar, encontrando os olhos dela, e forçou um sorriso. Sim, está. Só estou cansado do trabalho. Ele mentiu. Laura aproximou-se, depositando um beijo carinhoso em sua testa. Sei que tem sido difícil. Mas estamos juntos nisso, lembra? Qualquer coisa que esteja te incomodando, podemos enfrentar juntos. Marcelo assentiu, mas seu coração pesava. Ele sabia que não era apenas o trabalho que o incomodava. Era um desejo profundo por algo mais, algo que ele mesmo não conseguia definir. E no fundo, ele temia que esse algo mais pudesse não incluir Laura. As semanas seguintes foram marcadas por uma distância crescente entre Marcelo e Laura. Ela, percebendo a mudança, tentava preencher o vazio com pequenos gestos de amor e preocupação. Marcelo, contudo, sentia-se cada vez mais aprisionado, sua mente constantemente vagando para longe da vida que ele havia construído. E foi durante uma reunião de família, um evento que Laura esperava com ansiedade, que a vida de Marcelo tomou um rumo inesperado. Gisele, prima de Laura, que havia se mudado para a cidade há poucos meses, estava entre os convidados. Marcelo e Gisele já se conheciam há anos, mas algo naquela noite fez com que ele a visse sob uma nova luz. Ela era bonita,
vibrante, falante e cheia de vida, uma chama ardente que atraía Marcelo como um inseto à luz. Gisele percebeu o olhar de Marcelo, e entre sorrisos e conversas banais, uma faísca se acendeu, uma promessa silenciosa de algo mais. Marcelo sentiu-se vivo de uma maneira que não se lembrava há tempos, uma sensação intoxicante que ele sabia ser perigosa, mas da qual não conseguia e nem queria escapar. À medida que a tarde avançava, Marcelo encontrou-se buscando a companhia de Gisele com uma frequência que não passou despercebida pelos demais. Eles riam juntos, compartilhando histórias e piadas que apenas eles pareciam entender. Era como se, de repente, o mundo ao redor desaparecesse, deixando apenas os dois em um universo particular. A conexão entre Marcelo e Gisele era palpável. Enquanto se ajudavam na cozinha, trocando olhares furtivos sobre a pia cheia de pratos, o espaço entre eles parecia carregado com uma eletricidade que Marcelo não ousava reconhecer. Quando suas mãos se tocaram acidentalmente ao passar uma travessa, o contato breve, mas intenso, enviou arrepios pela espinha de Marcelo. Uma sensação que ele não conseguia negar nem compreender plenamente. Enquanto a noite avançava e a casa ecoava com risadas e conversas animadas, Gisele, propositalmente, se afastou sutilmente do burburinho, procurando um refúgio na varanda. Lá, ela se encontrou sozinha, imersa na quietude da noite, observando o céu estrelado que somente o interior pode oferecer. A luz suave da lua iluminava seu rosto, refletindo uma expressão de contemplação e desejo. Marcelo, sentindo uma ausência inexplicável, logo notou a falta dela entre os convidados. Com um pretexto qualquer em mente, ele deslizou para fora, aproximando-se de Gisele sob o véu da casualidade. Ao vê-la ali, sozinha, uma onda de algo que ele hesitava em chamar de desejo o invadiu. É incrível como as estrelas parecem mais brilhantes aqui, não é? Marcelo comentou, sua voz quebrando o silêncio entre eles com a delicadeza de uma conversa não planejada. Gisele virou-se surpresa, mas com um sorriso acolhedor. É verdade. A cidade nunca nos dá esse espetáculo. É libertador, de certa forma. A noite estava fresca, e Marcelo podia sentir o perfume de Gisele se misturando à brisa noturna, intoxicando-o mais do que o vinho que havia bebido. Foi ali, longe dos olhares curiosos, que Gisele compartilhou sonhos e desejos, falando de sua vida na cidade grande e de como ansiava por algo mais autêntico, algo que talvez tivesse encontrado naquela pequena cidade, ou melhor, na companhia de Marcelo. Ele ouvia fascinado, cada palavra ampliando o abismo entre a vida que levava e a vida que naquele momento imaginava poder ter. Foi então que Gisele, num momento de ousadia, mencionou a única barreira entre o que aquela noite poderia significar e a realidade que os aguardava. Sabe, você é um cara bem legal. Acho que temos muito em comum. É uma pena que... Gisele hesitou por um momento, sentindo uma mistura de medo e desejo. O que é uma pena? Marcelo indagou, ávido por saber o que Gisele estava prestes a revelar. É uma pena que você seja um homem comprometido. Marcelo hesitou, o peso da verdade e das consequências de suas próximas palavras pendendo sobre ele. Porém, a proximidade de Gisele, a maneira como a luz da lua desenhava o contorno de seu corpo, o impulsionou além da razão. Eu posso dar um jeito nisso. Ele murmurou, a voz carregada de um desejo por liberdade que ele mesmo não compreendia completamente. A confissão pendia entre eles, uma promessa perigosa e tentadora. E naquele instante, sob o testemunho silencioso das estrelas, a decisão de Marcelo começou a tomar forma. Não era mais uma questão de se, mas de quando. Aquela noite havia mudado tudo. E o retorno à vida como ele conhecia parecia agora uma impossibilidade distante. Naquele instante, ambos estavam imersos em um desejo profundo. Um desejo de dar o segundo passo, de quebrar barreiras. Entretanto, a conexão entre eles foi logo interrompida, quando Laura, notando uma proximidade suspeita entre o marido e sua prima, os chamou para dentro com a desculpa de oferecer-lhes sobremesa. O retorno à realidade foi um choque frio para Marcelo. Ao entrarem, o calor e o ruído da festa pareciam pertencer a outro mundo. Marcelo sentia-se como se estivesse andando num sonho, cada passo o afastando mais da vida que ele havia construído ao lado de Laura e o aproximando de um futuro incerto.
Laura, sempre amável, sugeriu a Marcelo que era hora de voltar para casa, notando as horas avançadas. Eles então se despediram de todos, e quando Marcelo despediu-se de Gisele com um abraço, um calor percorreu seu corpo. O contato físico foi breve, mas a intensidade da conexão ressoou profundamente em Marcelo, deixando-o com uma necessidade visceral por mais. Naquela noite, enquanto Laura dormia tranquilamente ao seu lado, Marcelo jazia acordado, o rosto de Gisele invadindo seus pensamentos. Ele estava à beira de uma decisão que poderia mudar tudo, guiado por desejos ocultos e pela promessa de uma nova paixão. Mas as consequências dessa escolha, Marcelo ainda estava por descobrir, sem imaginar que em breve se arrependeria amargamente. As semanas que se seguiram àquela reunião de família foram marcadas por uma transformação silenciosa na vida de Marcelo. Ele voltava para casa todos os dias com um peso no coração, uma sensação de estar vivendo duas vidas paralelas. Por um lado, estava sua existência cotidiana com Laura, marcada pela rotina e pelo conforto de uma relação de longa data. Por outro, um mundo de possibilidades que se abriu com Gisele, vibrante e repleto de paixão. Cada mensagem trocada entre eles, cada encontro casual, apenas servia para intensificar o que sentia. Gisele, por sua vez, parecia igualmente envolvida, suas conversas sempre flertando perigosamente com o limite do que era aceitável. Laura começou a notar uma distância em Marcelo, uma ausência emocional que não conseguia compreender. Ela o questionava suavemente sobre seu estado distante, mas Marcelo desviava, atribuindo a mudança ao estresse no trabalho. A preocupação de Laura crescia, mas ela se esforçava para manter a paz, acreditando que, como todas as tempestades, essa também passaria. A decisão de Marcelo, no entanto, já estava tomada. Ele sabia que não poderia continuar vivendo naquele estado de divisão interna. Impulsionado pelo desejo de explorar o que sentia por Gisele, Marcelo planejou um encontro secreto com ela. Eles se encontraram em um café discreto, longe dos olhares conhecidos, onde a conversa rapidamente evoluiu de trivialidades para confissões mais profundas. Gisele, Marcelo iniciou, a voz firme, embora ligeiramente trêmula, denunciando a gravidade do momento. sobre aquela conversa que tivemos durante a festa, eu estava falando sério. Não estou feliz no meu casamento. Eu decidi que vou me separar. A expressão de Gisele foi de pura surpresa, rapidamente seguida por um vislumbre de preocupação. Embora tivesse sentimentos por Marcelo, a complexidade da situação não lhe escapava. Você tem certeza, Marcelo? Ela mal conseguia manter a voz estável, evidenciando a turbulência interna que suas palavras haviam provocado. Essa decisão vai mudar tudo. Laura é minha prima e ela nunca me perdoará por isso. Se decidirmos seguir em frente, se abrirmos nossos corações sobre o que sentimos um pelo outro e você terminar seu casamento por minha causa, não haverá caminho de volta. Marcelo, com um olhar que mesclava determinação e uma ponta de vulnerabilidade, encontrou os olhos de Gisele. Eu nunca estive tão certo sobre algo em toda a minha vida. Ele confessou, cada palavra carregada de uma intensidade crua. Você não sai da minha cabeça, Gisele. Anseio pelo dia em que não precisaremos mais esconder nossos sentimentos, em que eu possa simplesmente te segurar em meus braços, te beijar sem medo. Eu quero construir uma vida ao seu lado, longe de todas essas complicações. Nos dias que se seguiram, Marcelo se encontrou em uma encruzilhada de emoções. Sabia que o próximo passo seria o mais difícil que já havia tomado. A noite antes de conversar com Laura foi a mais longa de sua vida, marcada por uma insônia angustiante e uma batalha interna entre a culpa e o desejo. Finalmente, numa tarde nublada de sábado, Marcelo reuniu coragem para enfrentar Laura. Sentaram-se na sala de estar, um espaço que já havia sido cenário de tantos momentos felizes, e Marcelo começou a falar. Suas palavras eram cuidadosas, mas cada sílaba carregava o peso de um adeus. Marcelo respirou fundo, reunindo coragem para verbalizar seus sentimentos. Laura, nosso casamento, sabe? Parece que com o tempo ele começou a perder a força. Não é culpa sua, nem minha. É só que as coisas mudaram. E eu conheci alguém. Ele pausou, o olhar fixo no vazio entre eles, incapaz de encará-la nos olhos. Eu não estava procurando por isso, mas aconteceu. Eu sinto muito,
mas eu preciso ser honesto com você e comigo mesmo. Eu estou apaixonado por sua prima Gisele e ela está apaixonada por mim. Laura manteve-se em silêncio por um momento, absorvendo as palavras como golpes. Quando finalmente falou, sua voz era calma, mas carregava uma tristeza profunda. Eu já suspeitava. Ela admitiu. Eu percebi como vocês trocavam olhares quando estávamos juntos. Eu queria acreditar que era apenas minha imaginação, que eu podia confiar em sua lealdade. Ela olhou para Marcelo, seus olhos encontrando os dele pela primeira vez desde que começaram a conversar. Mas eu estava errada. Ela concluiu, uma lágrima solitária deslizando por sua face. Se você acha que sua felicidade está com ela, eu não vou te prender aqui. Mas você está cometendo um erro, Marcelo. Espero que um dia você perceba isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, preenchido apenas pelo som abafado da chuva lá fora. Marcelo sentiu uma pontada de dor no peito, uma mistura de culpa e alívio por ter finalmente falado a verdade. A decisão estava tomada, e as palavras de Laura, embora cheias de dor, também traziam uma libertação. Com o coração leve, Marcelo deixou a casa que havia construído com Laura, caminhando em direção a um futuro incerto com Gisele. Ele não olhou para trás, mas a sensação de perda o acompanhou. Uma sombra silenciosa que agora fazia parte de sua vida. Após a saída de Marcelo, os primeiros meses ao lado de Gisele pareciam um conto de fadas. Eles compartilhavam uma química indiscutível e a vida juntos fluía sem esforço. Gisele, com sua energia contagiante e beleza radiante, parecia ser a parceira perfeita para Marcelo. Ela o introduziu a um mundo vibrante de festas e eventos sociais, uma vida noturna agitada que ele nunca havia experimentado com Laura. No entanto, com o tempo, a diferença de idade e de interesses começou a pesar no relacionamento. Gisele, significativamente mais jovem e com uma carreira crescente como influencer, atraía constantes elogios e atenção nas redes sociais. Isso gerava um desconforto crescente em Marcelo, cujo ciúme começava a se manifestar em discussões e mal-entendidos. Por outro lado, Laura lutava para reconstruir sua vida com o coração partido. A crença de que viveria ao lado de Marcelo para sempre, construindo uma família e envelhecendo juntos, havia sido abruptamente destruída. Ela tentava se manter ocupada, focando no trabalho e nas amizades, mas a saudade de Marcelo e dos sonhos compartilhados era uma constante dor. Num dia particularmente melancólico para Laura, enquanto realizava a faxina em sua casa, ela se deparou com algo inesperado dentro da gaveta da escrivaninha. Sob camadas de papéis e lembranças esquecidas, encontrou uma página de caderno amarelada pelo tempo. No topo da página, escrita com a caligrafia desleixada de Marcelo, estava a seguinte frase: Laura, minha linda esposa, lembre-se sempre que eu te amo. Ao lado, uma sequência de números parecia dançar na folha. Esses números não eram meras anotações aleatórias. Eram marcos de sua vida juntos. Representavam o dia em que se conheceram, a data de seu casamento e os aniversários de ambos. Eram datas que haviam marcado o início de uma jornada compartilhada, cheia de amor e sonhos. Eram números que Marcelo apostava frequentemente na loteria. Durante noites a fio, haviam imaginado juntos o que fariam se ganhassem. Planejavam viagens ao exterior, comprar uma casa nova, um carro dos sonhos e, por fim, teriam condições financeiras suficientes para o planejamento de um filho. Mas agora, tudo o que lhe restava eram os números. Recordações de um passado feliz que havia se desfeito. Movida por um ímpeto repentino de tristeza e raiva, Laura amassou o papel, lançando-o no lixo. No entanto, uma voz interior, sussurrando entre as sombras de suas dúvidas e lembranças, a instigou. Aposte. Ela hesitou, seu olhar fixo no papel amassado que parecia acusá-la do fundo do cesto. Num gesto quase involuntário, impulsionada mais pela superstição do que pela lógica, Laura resgatou o papel do lixo e decidiu apostar naquela sequência de números carregados de significado. Marcelo, que antes se deliciava com o ritual de fazer suas apostas semanais na loteria, havia esquecido completamente desse hábito desde que Gisele entrou em sua vida. A ilusão de uma nova existência ao lado dela, repleta de aventuras, festas e um turbilhão de atividades sociais, o havia afastado da rotina que compartilhava com Laura. As apostas,
assim como muitos outros aspectos de sua vida anterior, foram deixadas para trás, perdidas na névoa de uma paixão que começava a se mostrar fugaz. E foi em uma tarde que parecia como qualquer outra, quando Marcelo e Gisele estavam acomodados no sofá da sala, desfrutando de um raro momento de tranquilidade e cumplicidade, que a TV exibiu o sorteio da loteria, um plano de fundo quase esquecido para as conversas e risadas compartilhadas entre os dois. Mas a atenção deles se voltou imediatamente para a TV ao ouvirem a notícia. Ganhador sortudo é da cidade de Pedreiras, no interior de São Paulo. Os números então começaram a ser anunciados, um a um, cada dígito ecoando na sala como um sinal do destino. Marcelo, num impulso, começou a prestar atenção, seus olhos alargando-se a cada número revelado. Gisele, você está vendo isso? Ele exclamou, sua voz misturada com incredulidade e excitação. Os números na tela eram exatamente aqueles que ele sempre jogava, uma combinação de datas significativas e números de sorte que ele já sabia de cor. A alegria tomou conta do ambiente instantaneamente. Marcelo pulou do sofá, uma explosão de riso e lágrimas, abraçando Gisele com força. Nós estamos ricos, Gisele! Ele gritou, rodopiando-a pelo ar. Meu Deus, eu não estou acreditando, nossa vida vai mudar completamente agora. Gisele, contagiada pela euforia de Marcelo, juntou-se à celebração com uma risada livre e esperançosa. Os dois dançavam pela sala, permitindo-se sonhar com as infinitas possibilidades que aquele prêmio traria. Entretanto, a alegria incontida de Marcelo foi abruptamente interrompida por um súbito lampejo de realidade. Com o coração batendo forte, ele correu até a gaveta onde guardava os comprovantes de aposta. Uma sensação de pânico crescendo em seu peito. Vasculhando freneticamente, a terrível verdade começou a se desenhar. Não havia nenhum comprovante recente. Naquele mês, em meio às turbulências emocionais e à adaptação à sua nova vida com Gisele, ele havia esquecido de jogar. A revelação o atingiu como um raio e a incredulidade tomou conta de seu ser. Ele não acreditava que havia se esquecido de jogar. E se ele não era o ganhador, então só havia uma única pessoa que conhecia aqueles números. Laura. Ela havia ganhado. A combinação de números, tão familiar para ele, só poderia ter sido escolhida por ela. Marcelo sentiu o chão se abrir sob seus pés. A fortuna que acreditava estar ao seu alcance pertencia a Laura, a mulher que ele havia deixado. Gisele, percebendo a mudança abrupta no humor de Marcelo, aproximou-se, a confusão pintada em seu rosto. O que aconteceu? Ela perguntou, sua voz carregada de preocupação. Marcelo, com os olhos perdidos e a voz embargada, revelou a dura verdade. Não fomos nós. Foi a Laura. Ela ganhou na loteria, não eu. A notícia veio como um choque para ambos, mas, para Marcelo, carregava um peso ainda maior. Apenas um dia antes da notícia da loteria vir à tona, ele havia recebido uma carta de Laura. Ela havia assinado os papéis do divórcio, oficializando a separação que ele havia iniciado. A ironia da situação atingiu Marcelo como um soco no estômago. No momento em que sua antiga vida com Laura foi definitivamente encerrada, os números foram sorteados como um karma. Essa compreensão despertou em Marcelo um turbilhão de arrependimentos. O prêmio que tanto sonhara estava agora nas mãos de Laura, a mulher que ele havia deixado para trás. O peso de suas escolhas o esmagava, levando-o a questionar tudo o que havia feito. Marcelo estava consumido por um tumulto emocional. O choque da notícia deu lugar a um turbilhão de sentimentos conflitantes: dúvida, arrependimento, raiva e, acima de tudo, uma ansiedade avassaladora. No auge de sua frustração, Marcelo virou-se para Gisele, cuja presença até então havia sido um conforto, e a culpou. Isso é tudo culpa sua. Ele explodiu, a voz carregada de acusação. Se não tivesse entrado na minha vida, eu estaria com a Laura agora, provavelmente comemorando, não aqui me afogando em arrependimento. Gisele, atingida pelas palavras como um golpe físico, recuou, chocada e magoada pela virulência inesperada de Marcelo. Minha culpa? Ela respondeu, a incredulidade tingindo sua voz. Quem você acha que é para vir falar assim comigo? A tensão entre eles cresceu, o ar carregado com a gravidade de suas palavras. Eu não posso acreditar que estou ouvindo isso de você, Marcelo. Você quem fez suas escolhas. Você quem decidiu deixar Laura. Eu não forcei nada. Gisele retrucou, a raiva fervendo à superfície.
Marcelo, impulsionado pela dor e pela raiva, não se conteve. Ah, mas claro, você não fez nada, não é? Apenas se colocou entre nós, sempre tão disponível, tão tentadora. Marcelo cuspiu as palavras, o ciúme e a frustração distorcendo sua percepção. Ele continuou. Eu estou cansado, Gisele. Cansado do seu jeito mesquinho e da sua necessidade constante de aprovação. Sempre se exibindo nas redes sociais para os homens, sempre buscando atenção. As palavras de Marcelo foram a gota d'água para Gisele. Com a paciência esgotada e o coração partido pela traição implícita em suas acusações, ela deu um passo à frente e, num movimento rápido, desferiu um tapa em seu rosto. Saia daqui. Suma da minha vida. Tomado por um redemoinho de emoções conflitantes, Marcelo empacotou suas roupas em uma mala com movimentos bruscos e partiu em direção a um hotel, deixando para trás os escombros de mais um relacionamento fracassado. Na solidão do quarto de hotel, ele começou a repensar todas as ações que o levaram àquele ponto isolado de sua vida. A cama ao seu lado, vasta e vazia, servia como um amargo lembrete de sua solidão. A escuridão parecia se infiltrar em seus pensamentos, cada memória de Laura trazendo uma mistura de saudade e desespero. Aquela noite, ele não conseguiu pregar os olhos, sua mente uma tempestade de arrependimentos. Ele relembrava os planos que haviam feito juntos, as viagens que desejavam fazer, o carro novo que sonhavam em comprar. Agora tudo isso poderia se tornar realidade para Laura, mas sem ele. As horas se arrastavam lentamente, cada tic-tac do relógio, um lembrete pungente de sua situação. No dia seguinte, assim que o primeiro raio de luz se insinuou por entre as cortinas, Marcelo tomou uma decisão. Determinado a corrigir pelo menos um de seus erros, ele prometeu que tentaria reatar com Laura. Ele passou o dia em um estado de tensão, seu trabalho um borrão diante da inquietação que dominava seus pensamentos. As horas não passavam, cada tarefa concluída o aproximando mais do momento em que enfrentaria seu passado. Após o trabalho, Marcelo se viu parado diante da casa de Laura, o coração batendo descompassado no peito. A ansiedade o consumia, misturando-se com uma esperança tímida que se agarrava ao fundo de sua alma. Ele ensaiou o que diria, as palavras girando em sua mente, mas encontrando pouco consolo na repetição. A casa diante dele parecia a mesma, e no entanto totalmente transformada pela ausência dela em sua vida. Marcelo respirou fundo antes de se aproximar da porta, seus passos hesitantes no caminho familiar. Quando finalmente tocou a campainha, uma onda de nervosismo o invadiu, cada segundo de silêncio aumentando sua ansiedade. Ele aguardou alguns minutos, mas ninguém saiu. Ele tocou novamente, agora de forma mais insistente. No entanto, a única resposta que obteve foi o eco das dúvidas em sua mente. Marcelo tentou ligar para Laura. Enviou mensagens, mas cada tentativa não respondida adicionava mais peso ao seu desespero. A casa, que uma vez foi lar de tantos sonhos, agora parecia apenas um monumento ao que havia perdido. Foi então que, movido pelo desespero de encontrar alguma pista que lhe desse esperança, Marcelo se viu vasculhando as redes sociais de Laura. Lá, encontrou uma imagem recente dela no aeroporto internacional. Estava sozinha, mas com um sorriso de quem tinha o mundo inteiro à sua frente. Na legenda da foto dizia: melhor sozinha do que mal acompanhada, dando adeus ao que foi, abraçando o que será. Marcelo sentiu um aperto no coração. A imagem dela, radiante e pronta para embarcar em uma nova jornada, contrastava dolorosamente com a escuridão que ele agora enfrentava em sua própria vida. Agora mais do que nunca, Marcelo confrontava a amplitude de sua perda. Sem Laura, sem Gisele e talvez mais dolorosamente, sem a dignidade que havia sido sacrificada no altar de suas decisões precipitadas. Restava-lhe apenas a imagem de um homem que, na ânsia por algo mais, acabou perdendo tudo o que realmente importava. E na próxima história? João sabia que a vida no interior era difícil, mas nunca imaginou que seria tão humilhado por um gerente arrogante ao buscar trabalho em uma fazenda. O que o gerente não podia prever era que o mundo daria voltas, e 10 anos depois, João retornaria à mesma fazenda, trazendo uma lição de vida que o faria se arrepender amargamente. João era um homem simples, de origem humilde, nascido e criado em uma pequena vila no interior do Rio Grande do Sul. A vida nunca foi fácil para ele.
Perdeu o pai quando tinha 17 anos, vítima de uma doença repentina, e foi obrigado a abandonar os estudos para ajudar a sustentar a família. Desde então, João trabalhava duro para garantir que sua mãe, Dona Maria, tivesse o mínimo necessário para viver. Eles moravam em uma casa modesta, feita de madeira, com um telhado que vazava em dias de chuva e paredes desgastadas pelo tempo. Apesar das dificuldades, João mantinha um espírito determinado e uma esperança inabalável de um futuro melhor. Sua mãe, uma mulher forte e resiliente, sempre lhe ensinara a importância do trabalho duro e da honestidade. Não importa o quão difícil seja a vida, João. Sempre seja justo e honesto. O resto vem com o tempo. Ela costumava dizer. Essas palavras ressoavam em sua mente, guiando suas ações e decisões. Aos 22 anos, sem muito estudo ou experiência, João se via em uma encruzilhada. O trabalho que conseguia na vila não era suficiente para melhorar suas condições de vida, e ele sentia que estava preso em um ciclo de pobreza sem fim. Usando chinelos velhos, shorts jeans desgastados e uma camisa surrada, ele decidiu sair à procura de trabalho nas fazendas da região. Seu objetivo era encontrar um emprego que pudesse, de alguma forma, mudar sua vida e proporcionar uma vida digna para sua mãe. A jornada de João pelas estradas de terra era solitária e árdua. Ele caminhava de fazenda em fazenda, enfrentando sol e chuva, com uma determinação que só aumentava a cada rejeição. Em cada fazenda que visitava, João oferecia seus serviços com humildade. Limpava quintais, cuidava de jardins, fazia pequenos reparos, qualquer coisa que pudesse garantir um pouco de dinheiro para levar para casa. Era uma tarde quente quando João chegou até a fazenda Boa Vista, conhecida por sua vasta extensão de terras e pelo gado de alta qualidade. A sede da fazenda era imponente, com sua grande casa de estilo colonial, rodeada por árvores frondosas e jardins bem cuidados. João, com o coração acelerado, se aproximou da varanda onde estava sentado o gerente, um homem robusto de rosto austero. O que você quer aqui? Perguntou o gerente, levantando-se e descendo os degraus da varanda com passos firmes. O tom de desdém em sua voz era evidente. O gerente, Sr. Almeida, olhou para João com desconfiança, pensando que aquele homem simples e mal vestido poderia estar ali para tentar roubar algum alimento ou pedir esmolas. Mais um vagabundo procurando encrenca, pensou ele. João, humilde e nervoso, tirou o chapéu de palha, torcendo-o nas mãos. Boa tarde, senhor. Meu nome é João. Estou procurando um trabalho. Posso fazer qualquer coisa que precisarem. Limpeza, manutenção, qualquer coisa. Disse ele com a voz trêmula, mas cheia de esperança. O gerente, com um sorriso cínico, cruzou os braços. Aqui não contratamos qualquer um. Precisa ter qualificação para trabalhar na nossa fazenda. O que você sabe fazer, afinal? João respirou fundo, tentando manter a calma. Senhor, sou quintaleiro. Sei cuidar dos jardins, limpar, consertar cercas, cuidar dos animais. Faço de tudo um pouco. Quintaleiro? O gerente soltou uma risada sarcástica. Rapaz, aqui não contratamos gente para varrer quintal. Precisamos de pessoas com estudo, com experiência de verdade. Vá procurar um estudo, uma graduação, alguma experiência de verdade. Disse ele, balançando a cabeça em desaprovação. As palavras duras atingiram João como um soco no estômago. Sentiu-se humilhado, uma lágrima solitária escorrendo pelo rosto enquanto ele se virava para sair. Naquele momento, João fez uma promessa a si mesmo. Ele nunca mais seria tratado daquela maneira. Ele daria a volta por cima e provaria que era capaz de mais. Determinado a mudar sua vida, João foi até a cidade. Ele caminhou pelas ruas, indo de porta em porta, tentando encontrar trabalho. Parou em diversas lojas, mercados e até mesmo em outras fazendas menores, mas sempre recebia um não. As pessoas olhavam para suas roupas gastas e suas mãos calejadas e o julgavam incapaz. Desculpe, mas não estamos contratando. Eles diziam, evitando o contato visual. João começava a perder as esperanças, mas sua determinação o impedia de desistir. Cansado e desanimado, ele avistou uma pequena autoelétrica na periferia da cidade. Era um lugar movimentado, com caminhões e carros entrando e saindo constantemente. O cheiro de óleo e metal queimado preenchia o ar. João se aproximou do balcão onde um homem de meia idade, com cabelos grisalhos e mãos sujas de graxa, atendia os clientes. Boa tarde, senhor.
Estou procurando um trabalho, disse João, com a mesma humildade de sempre. O homem olhou para ele de cima a baixo. O que você sabe fazer, rapaz? Sou quintaleiro, mas aprendo rápido. Posso ajudar no que precisar, respondeu João esperançoso. O dono da oficina, chamado Sr. Carlos, coçou o queixo pensativamente. Bom, estamos precisando de alguém para ajudar com a limpeza e organizar as ferramentas. Você poderia começar hoje? João sorriu, aliviado. Posso sim, senhor. Agradeço muito pela oportunidade. Assim, João começou sua nova jornada na autoelétrica. No início, limpava o chão e organizava as ferramentas, mas sua curiosidade e vontade de aprender logo chamaram a atenção do Sr. Carlos. Ele observava atentamente os mecânicos trabalhando, perguntava sobre as peças e o funcionamento dos veículos. Seu esforço e dedicação não passaram despercebidos. João, parece que você leva jeito com isso, disse Sr. Carlos um dia, enquanto mostrava como consertar um alternador. Vou te ensinar tudo o que sei. Então, assim ele fez. Carlos ensinou cada detalhe que sabia, coisas que nunca havia compartilhado com ninguém. Ele via o esforço e o brilho nos olhos de João em cada aprendizado. João aprendia com facilidade e se mostrava muito dedicado. Em pouco tempo, ele assimilou conhecimentos que outros levavam anos para adquirir. Com o passar dos anos, João se tornou um expert em autoelétrica. Seu talento e ética de trabalho lhe renderam respeito e reconhecimento. Foi então que ele decidiu abrir sua própria oficina. Trabalhando incansavelmente, João transformou seu pequeno negócio em uma das mais requisitadas autoelétricas da região. Ele não apenas consertava veículos, mas também tratava cada cliente com respeito e humildade, lembrando sempre das lições aprendidas ao longo do caminho. Agora, com 32 anos, João havia alcançado o sucesso que tanto desejara. Com sua oficina de autoelétrica consolidada e os negócios prosperando, João se permitiu sonhar novamente com suas raízes no campo. Ele sempre teve um carinho especial pela vida rural, e agora, com sua situação financeira estável, decidiu que era hora de realizar esse sonho. João começou a explorar fazendas à venda na região, procurando um lugar que não apenas atendesse suas necessidades, mas também lhe trouxesse a paz e a satisfação que ele tanto desejava. No final de uma semana de trabalho árduo, João dirigiu sua caminhonete pelas estradas de terra batida, cercadas por vastos campos verdes e cercas de madeira. A poeira levantava ao seu redor enquanto ele olhava para os lados, observando cada propriedade com um olhar atento. Em cada fazenda que visitava, ele examinava o terreno, a infraestrutura e conversava com os corretores, mas nada parecia ser exatamente o que procurava. Ainda assim, guiado por seu espírito determinado, João continuou dirigindo sua caminhonete por várias estradas de terra, visitando várias fazendas e perguntando a moradores locais sobre propriedades à venda. Em uma pequena vila, ele parou em uma venda de beira de estrada para tomar um café e conversar com os habitantes. Você conhece alguma fazenda à venda por aqui? Perguntou João ao atendente enquanto pegava seu café. Bom, acho que tem a fazenda Boa Vista, respondeu o homem coçando a cabeça. Ouvi dizer que o dono está pensando em vender. Fica a uns 10 quilômetros daqui. É só seguir em frente até ver a entrada. João agradeceu e voltou para a caminhonete seguindo as instruções. À medida que se aproximava da entrada da fazenda indicada, um misto de ansiedade e nostalgia tomou conta dele. O coração acelerou quando reconheceu o portão de ferro enferrujado. Era a mesma fazenda onde, 10 anos atrás, ele havia enfrentado a humilhação que mudaria sua vida. Surpreso com a coincidência, João parou a caminhonete e contemplou a entrada por um momento. A lembrança daquela tarde dolorosa voltou com força. Ele sentiu uma onda de emoções, mas também uma sensação de fechamento de ciclo. Decidido a não deixar que o passado o dominasse, ele respirou fundo e entrou na propriedade. Dirigindo-se até a sede da fazenda, João encontrou o proprietário, um homem idoso, sentado na varanda. Bom dia, senhor. Ouvi dizer que a fazenda Boa Vista está à venda, disse João, tentando manter a voz firme apesar da agitação interior. O proprietário levantou-se e aproximou-se, uma expressão amigável no rosto. Bom dia, meu rapaz. Sim, estou pensando em vender.
Os tempos mudaram e já não tenho a mesma disposição de antes para cuidar de tudo por aqui. Podemos conversar se estiver interessado. João assentiu, e os dois se sentaram para discutir os detalhes da venda. A fazenda era grande, com terras férteis e instalações adequadas para a pecuária. João sentiu que estava no lugar certo e decidiu seguir em frente com a compra. Eles negociaram o preço, e João garantiu que o acordo incluía a condição de manter a venda em segredo, especialmente para o gerente. Essa fazenda tem um gerente? Um homem que trabalha aqui há muitos anos? Ele é um pouco mais velho, de aparência robusta? Perguntou João, tentando não revelar sua ansiedade. Sim. Respondeu o proprietário, inclinando a cabeça em sinal de curiosidade. Ele está conosco há mais de 15 anos, sempre cuidando das operações. Um homem dedicado, posso dizer. João respirou fundo. O fato de o gerente ainda estar na fazenda apenas tornava sua missão mais significativa. Depois que terminarmos de assinar todos os papéis, gostaria de conversar com os empregados, mas sem o gerente presente. Quero fazer uma surpresa para ele. E por favor, peça a todos para não mencionarem nada sobre a venda até eu estar pronto para revelar. O proprietário, ainda um pouco confuso, mas respeitando o pedido de João, concordou. Como desejar. Vamos manter isso entre nós e os empregados. Com todos os documentos assinados, João se tornou o novo dono da Fazenda Boa Vista. Ele estava determinado a manter o segredo do gerente, criando uma atmosfera de expectativa entre os trabalhadores. Sentiu uma mistura de ansiedade e excitação enquanto se preparava para o próximo passo. Depois de oficializar a compra, João se reuniu com os empregados da fazenda, exceto o gerente. Os trabalhadores, surpresos e curiosos com a ausência do gerente na reunião, olharam para João com expectativa. Ele explicou a situação com cuidado. Bom dia a todos. Meu nome é João e sou o novo proprietário da Fazenda Boa Vista. Acabei de adquirir a fazenda e preciso pedir um favor a vocês. Quero manter essa informação em segredo, especialmente do gerente por enquanto. Há 10 anos atrás ele me ajudou muito, então agora quero realizar uma surpresa para ele. Os empregados, embora surpresos, concordaram com o pedido. Havia um ar de mistério e antecipação, mas também um respeito pelo novo dono que parecia genuinamente preocupado com todos. João agradeceu os empregados pela compreensão e, com tudo organizado, começou a planejar sua surpresa. No dia seguinte, ele vestiu-se de forma simples, lembrando-se dos tempos de humildade, e retornou à fazenda. Para evitar que o gerente suspeitasse, João deixou sua caminhonete estacionada a uma distância segura da sede da fazenda e caminhou a pé pelo resto do caminho. Ele estava ansioso para confrontar o gerente, não por vingança, mas para mostrar o quanto a vida havia mudado e o que ele havia conquistado. Ao chegar na sede, ele viu o gerente, agora mais velho e cansado, supervisionando os trabalhos na fazenda. Bom dia, senhor, disse João, disfarçando a voz. Estou procurando trabalho. Preciso de qualquer serviço que tenha por aqui. Eu e minha família estamos passando por necessidades e gostaria muito de uma oportunidade. O gerente, concentrado em seus afazeres, levantou os olhos com desdém, mas uma sombra de reconhecimento passou por seu rosto. Ele estreitou os olhos, examinando João com mais atenção. Você me parece familiar. Já esteve aqui antes, não esteve? Perguntou, com uma expressão de dúvida e irritação. Você não é aquele sujeito que veio aqui anos atrás pedindo emprego de quintaleiro? João assentiu lentamente, mantendo o olhar fixo no gerente. Sim, senhor, sou eu mesmo. E agora? Você tem algum emprego disponível para mim? O gerente bufou, visivelmente irritado. Então é você mesmo. Como ousa voltar aqui depois de tanto tempo vestindo esses trapos? Parece que todos esses anos se passaram e você continua o mesmo, ou talvez até pior. Eu te disse antes e digo de novo, vá criar vergonha na cara e vá estudar, em vez de vagar por aí procurando favores. João, sentindo a familiar mistura de dor e determinação, ergueu a cabeça e encarou o gerente com firmeza. Com todo respeito, senhor, acho que quem deveria criar vergonha na cara é você. Nunca se deve tratar alguém dessa forma. Todos merecem respeito, independente de sua condição financeira ou aparência. Nem todo mundo tem condições de ter um bom estudo e se formar em faculdade. Mas isso também não significa nada. Já vi muito caboclo por aí mais esperto que doutores com diploma.
O gerente, surpreso pela resposta direta, recuou um pouco, mas ficou ainda mais irritado com a ousadia de João. Quem você acha que é, rapaz? Para falar assim comigo? Você vem aqui com essas roupas esfarrapadas querendo que eu te encaixe em qualquer coisa aqui e ainda tem a ousadia de dirigir a palavra a mim dessa forma? Suma da minha frente antes que eu te tire daqui à força. João manteve a calma, seu olhar intenso e desafiador. Senhor gerente, eu lamento, mas eu não vou sair daqui. Essa terra onde você está pisando é minha agora. O gerente riu com desdém, balançando a cabeça. Sua. Além de pobre, é louco? Ainda bem que não te dei oportunidade aqui, rapaz. Provavelmente seria um grande causador de problemas para nós. João deu um passo à frente, a voz firme e cheia de convicção. O único causador de problemas aqui é você com sua arrogância. Saiba agora, senhor gerente, que eu sou seu patrão e o senhor é quem trabalha para mim. O gerente ficou paralisado, seu riso desaparecendo instantaneamente. Meu patrão? Como assim? Você só pode ser louco mesmo. A fazenda não foi vendida. Sim, ela foi, respondeu João, um sorriso sutil nos lábios. Eu a comprei ontem e pedi para todos manterem segredo, porque quis fazer uma surpresa para o senhor. Há 10 anos. Você me desprezou, mas hoje eu agradeço por isso. Se tivesse me aceito aqui, talvez eu ainda fosse apenas um quintaleiro. Mas graças ao senhor, eu saí daqui e encontrei um bom serviço na cidade. Lá eu trabalhei muito e aprendi muita coisa. Com o tempo, consegui abrir minha própria autoelétrica. E hoje minha empresa é uma das mais renomadas da região. Com dignidade e respeito, consegui subir na vida. E hoje sou um homem muito bem-sucedido. O gerente, atordoado, balançou a cabeça lentamente, processando as palavras de João. Como isso é possível? Não pode ser. É isso mesmo que o senhor ouviu. O mundo dá voltas. Continuou João, sua voz carregada de emoção. E saiba que eu vim aqui não foi para me vingar, e sim para dizer que te perdoo. Todos merecem uma segunda chance, e eu te darei. Eu sou seu patrão agora, mas deixarei você continuar trabalhando aqui na minha fazenda. Mas quero que você nunca mais despreze ninguém. Aqui, o respeito prevalecerá, independente da condição financeira de cada um. E se um dia lhe aparecer um rapazinho procurando serviço aqui, por favor, trate-o bem. O gerente, ouvindo tudo silenciosamente, sentiu uma onda esmagadora de vergonha. Eu sinto muito. Isso é para o senhor aprender a nunca mais subestimar ninguém novamente, disse João, sua expressão suave mas resoluta. O gerente, com os olhos cheios de lágrimas e o rosto tingido de vergonha, abaixou a cabeça. Sem sequer querer olhar para trás, o gerente pediu desculpas mais uma vez e se afastou, deixando João e os empregados da fazenda para trás. Apesar de João ter dado uma nova chance a ele, a vergonha e o arrependimento foram fortes demais para que ele continuasse trabalhando ali. Ele partiu, levando consigo uma lição que tenho certeza que jamais esquecerá. Nunca menospreze ninguém. Um dia você está em cima, no outro pode estar embaixo. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal para que juntos possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras. Até mais!